que busca produzir rapidamente artigos e isso de alguma forma acho que eu percebo até nos próprios alunos, né? Então, se um aluno é bolsista de extensão na minha universidade, aparece uma bolsa de pesquisa, ele larga a bolsa de extensão para ser bolsista de pesquisa. Embora o valor da bolsa seja o mesmo. Mas é porque tem um status diferente de ser bolsista de extensão, né, do que ser, às vezes vai até para outra temática que talvez não fosse aquilo que estivesse mobilizando ele. E ele estava indo muito bem no projeto de extensão, estava sendo algo rico, vivo, mas ele prefere ir para a pesquisa. Eu acho que esse é um desafio. É um desafio que eu penso que é um pouco mingau quente, né, que se come pelas beiradas. Como é que dentro desse campo, porque a gente está dentro do campo científico, e aí assim, quando eu falei lá no início da estrutura da universidade, eu estou falando de um campo, né, aí usando o mesmo Bourdieu mesmo, né, mas é um campo que tem um jogo que a gente acha que vale a pena jogar, né. Pode continuar, lá tem um trem. Lá vem o trem. Não tem, mas é um carro. Todo mundo passando agora. Deve ter medo para reforçar. Foi esse aí que rompeu Foi? o isolamento. Esse aqui o quê? Ele vai romper o isolamento. Vai Ele ficar, vai mas romper vai ficar aquele... ali. Mas ele deve romper do outro lado também. Sim, Helena. Então, nesse entendimento, eu acho que Bourdieu é uma ferramenta importante porque ele estudou muito as instituições de educação, né? E a forma como se dá esse jogo de relações de poder, né, a partir dos conceitos de capital, capital cultural, que eu acho que são ferramentas interessantes para a gente olhar nossas próprias instituições. Porque ao mesmo tempo que elas são estruturas, né, as chamadas estruturas estruturadas, elas também são estruturas instituintes, né? Por dentro dela nós também podemos, de alguma maneira, estabelecer novas formas de trabalhar. Mas tendo claro, né, principalmente do ponto de vista de emancipação, e aí saberes emancipatórios, e né, quando a gente fala de educação popular, no limite nós estamos falando de alguma maneira, descolonizar mentes e trazer a forma como as pessoas pensam, né, sua linguagem, seu modo de pensar, para a pauta, né, para a pauta política de um país, para a ordem social. Quando a gente pensa nisso, eu acho que a instituição universitária ela é um espaço bastante rico, mas a gente também tem que ter claro os limites que ele tem. Que em algum momento luta social não pode se confundir apenas com projeto de extensão, apenas com projeto de pesquisa ou com mobilização dentro da universidade. Acho que a universidade, os professores e os alunos são atores fundamentais, mas a luta social ela é mais ampla, né? Você tinha falado um pouco antes de alguns referenciais importantes para essa perspectiva de extensão que você ia falar. Um deles eu estou lendo agora. Eu entrei em contato com um livro, já há alguns anos eu vi, uma amiga trouxe para mim umas páginas impressas do Le Monde Diplomatique em francês, com algumas teses trazidas pela epistemóloga Isabelle Stengers, que foi na década de 70 ela trabalhava, se não me engano, ela era química, ou ela trabalhou com o Elia Prigogine, que era químico. Mas ela se voltou para a discussão sobre a ciência e a neutralidade da ciência. E ela vem questionando isso, né? E nesse livro, ela ainda está muito ativa, ela vem acompanhando a questão ambiental no mundo. E o livro se chama Para sobreviver aos tempos de barbárie, né? Nos tempos da catástrofe, para sobreviver à barbárie que virá. Ela está dizendo, a barbárie virá. Na verdade, quando a gente começa a ler o livro, a gente vê que nós já estamos vivendo num período de barbárie. Eu encontro muita relação entre o que ela está discutindo e a educação popular e a extensão popular. Porque ela fala que também vivemos um momento em que a lógica de pensar que de alguma maneira as mentes estão assim muito acomodadas porque a linguagem, a forma de pensar e a forma como essa linguagem criada, né, e produzida pelas relações marcadamente econômicas que nós vivemos, né, sob os nossos modos de acumulação geral no mundo todo, né, nos fazem pensar de uma forma que quem define os problemas, né, nós vamos lá para as agendas, para os encontros, vamos para a Assembleia Legislativa discutir os problemas, mas quem define os problemas
e propõe as soluções, está definindo dentro dessa lógica, quando eles poderiam ser definidos dentro de outra lógica, dentro de outra linguagem. Acho que Bourdieu também ajuda a gente a pensar nisso quando ele coloca em questão a linguagem também. Quem diz o que é problema já está de alguma forma também dizendo qual é a solução. Né? E quem é que a gente está delegando o tempo todo para dizer o que é problema e o que não é problema? Né? Os nossos governantes, enfim, as nossas lideranças, mas como é que a gente quebra isso? Então, ela trabalha com um conceito que eu acho interessante, que é o de caixas de ressonância. Então, ela diz que movimentos de resistência podem se constituir em caixas de ressonância, não que eles vão estruturar um discurso para o outro, ela abandona, ela diz, a gente tem que abandonar isso, mas a gente, de alguma maneira, afeta, e essas caixas de ressonância, em contato com outras caixas de ressonância, podem produzir outras formas de pensar e de enfrentar as questões. Ela usa até o exemplo específico dos organismos geneticamente modificados, que foi enfrentado em nível, lá na França, em nível mundial, por movimentos que começaram a desmontar o discurso de que eles não faziam mal e que era a solução possível e que não ia ter outro. Ela disse que o problema é quando chega no discurso de não tem outro jeito. Como nós estamos vivendo agora no Brasil, não tem outro jeito, tem que cortar salário, porque, sabe, peraí, cadê os dados? Ela chama atenção. Então é preciso fazer essas caixas de ressonância ressoarem. Né? Então eu gosto muito desse conceito de caixas de ressonância. Eu acho que ela está falando de experiências. E aí um outro autor que também ajuda a pensar é um pedagogo espanhol chamado Bondia, que tem um texto bastante interessante onde ele fala da diferença que é aprender da experiência entre entender a educação apenas como um dispositivo político e entender a educação apenas como um dispositivo de mudança de comportamento ou cognitiva. É preciso também entender o valor da experiência como algo que ensina, né? E aí a extensão é o espaço da experiência, né? Então, assim, quais são as caixas de ressonância que a extensão pode produzir a partir da experiência e quais são as mediações que são possíveis de se estabelecer com o campo da pesquisa. Eu acho que esse é que é o desafio. Eu não tenho resposta para isso, não, mas eu tenho pensado nessas questões. Acho que a gente tem que começar a fazer essas perguntas. Tem que fazer perguntas, exatamente. Né? Helena, então, a partir do que tu foi dizendo, né, e refletindo, tu conseguiria apontar alguns desafios para a integração, né, na perspectiva, né, dessa questão da pesquisa e da extensão na perspectiva da educação popular? Eu acho que primeiro, assim, a gente tem que ser pragmático no sentido de ser realista, né? Como eu falei, nós estamos na universidade, que é um campo que tem um jogo que nós achamos que vale a pena jogar. Então, quais são as regras do jogo? Quais são as regras para se obter financiamentos? Né? Financiamentos são basicamente para pesquisa. Uma coisa é eu dar conta de uma pesquisa que eu coloquei no financiamento e eu tenho que entregar um relatório final. Outra coisa é eu aproveitar esse recurso para fazer também outras coisas. Né? Então, a gente tem que ser também um pouco sábio, um pouco sabido, no sentido de que o recurso que eu recebo para fazer uma pesquisa me permite também interligar ou experimentar ou trazer outras possibilidades. Né? Então, acho que primeiro, de alguma maneira, identificar os pesquisadores que trabalham com isso ou que desejam, de alguma maneira, ampliar. Né? Eu estava conversando outro dia na universidade que, por exemplo, esse ano, por conta das questões de restrição que nós tivemos, o nosso evento que se chama o UERJ Sem Muros, que já tem quase 30 anos, que é o evento de extensão, normalmente acontece junto com a Semana Científica. Mas esse ano, por exemplo, a Semana Científica está acontecendo agora e o evento só vai ficar para o ano que vem. Né? Mas mesmo quando ele acontece junto, a Semana Científica está lá, os pôsteres, né? e a Feira de Prestação de Serviços e a UERJ Sem Muros está aqui do outro lado. Né? Então, como é que dentro da universidade, dentro desse campo, dentro desse jogo que nós achamos que vale a pena jogar, a gente constrói coisas que sejam comuns, né? E a outra, aproveitar os territórios comuns. Se você for, por exemplo, eu também trabalho a partir dos exemplos que eu tenho. Se você for em alguns territórios que são territórios tensos, são territórios onde frequentemente a ordem social está ameaçada, onde ameaça a vida das pessoas, onde a produção da vida está sempre sendo
colocada em risco, né? As áreas mais, eu não gosto dessa palavra não, vulneráveis, porque eu acho que elas não são só vulneráveis, acho que elas são muito fortes também. Nesses territórios, se você for ver, às vezes tem um grande número de projetos acontecendo ali, que não dialogam entre si, né? Eu acho que esse é o desafio. Agora, isso exige também, de alguma maneira, encantar os alunos para uma outra lógica de trabalhar dentro da universidade, que não seja apenas a de se formar para trabalhar e ter um diploma e acabar e, né, ir logo para o mercado de trabalho. Na minha área, enfermagem, isso é um desafio imenso, porque as pessoas cada vez mais estão chegando, muitas vezes vindo do nível médio de enfermagem. É muito frequente a gente hoje ter alunos que já são técnicos de enfermagem, que trabalham como técnicos de enfermagem à noite e que, portanto, querem se formar logo para poder passar um patamar social melhor, ter um dinheiro melhor, e tem uma lógica aí que está capturando, que é a de ter muitos empregos, comprar um carro para ir trabalhar nos muitos empregos, né? Que está adoecendo as pessoas, que está... Do ponto de vista da enfermagem, me preocupa muito, porque eu não vejo apenas como um trabalho, nem um emprego, eu vejo a enfermagem como uma prática social, né? Importante. E a gente tem ficado bastante preocupada com isso, né? Então, acho que também tem algo dentro da própria formação para ser pensado. Agora, o que eu noto é que, por mais que isso que eu estou falando não é novidade,